Não vejo o futuro do bolsonarismo como alternativa de governo no Brasil. Não. Do bolsonarismo. Tanto pela existência do PR, da União Brasil, PSD, dos partidos, né, de liderança como o Caiado e outras, como agora pelo surgimento do Marçal. Eu acho que o Marçal vai correr por dentro, porque ele... A dinastia Bolsonaro. Se comparar ele com o Bolsonaro vira um bobo da corte. O influenciador e candidato a prefeito Pablo Marçal chegou quase ao final do protesto bolsonarista na Avenida Paulista, neste sábado, 7 de setembro. Apesar de ser ovacionado por parte do público, afirmou ter sido barrado no trio elétrico, onde discursou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas. Voltei para o Brasil e fui direto para o ato patriótico na Avenida Paulista, para a qual fui convidado pelo próprio ex-presidente Bolsonaro. Fui surpreendido com o impedimento do acesso ao caminhão. Fecha aspas. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 8 de outubro de 2024, são 8 horas da manhã. O Brasil tem uma dívida de gratidão com Marçal e Bolsonaro, pois, ao longo dos últimos 2 meses, um começou a destruir o outro. Apoiadores de Bolsonaro estão inundando as redes sociais do ex-presidente com críticas à confirmação da disputa do segundo turno na capital entre Nunes e Guilherme Boulos. Para essa ala do bolsonarismo, o político deveria ter apoiado Pablo Marçal, que ficou em terceiro lugar. Se antes estavam aquecidas as conversas para uma filiação de Pablo Marçal à União Brasil, esfriaram depois da derrota do candidato nas urnas no domingo, não pelo revés em si, mas pela sequência de erros que o tirou do segundo turno à Prefeitura de São Paulo. Alguns dirão que foi a intervenção divina que impediu uma aliança que poderia ter feito o restolho da política se fortalecer como nunca na campanha eleitoral de 2024. Porém, o que ocorreu foi que a extrema-direita se enfraqueceu quando todos apostavam que cresceria. Análises políticas mostram que partidos de centro se fortaleceram, mas 2 figuras em especial perderam influência. Pablo Marçal e Jair Bolsonaro influirão cada vez menos na política daqui para frente. E lá pelo meio do ano que vem, vão cair no esquecimento. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Você abandonou São Paulo. Apoiadores criticam Bolsonaro nas redes. Os bolsonaristas se dizem decepcionados com o ex-presidente por atuação na campanha para a Prefeitura de São Paulo, onde apoiou Ricardo Nunes. O apoio do Bolsonaro a Nunes em sua campanha pela reeleição causou uma crise no bolsonarismo. Apoiadores de Bolsonaro estão inundando as redes sociais do ex-presidente com críticas após a confirmação do segundo turno entre Boulos e Nunes. E para essa ala do bolsonarismo, o político deveria ter apoiado Pablo Marçal. O fato é que muita gente está dizendo que a esquerda perdeu. A esquerda estava fraca mesmo, já era previsto que na eleição municipal não iria bem, mas a esquerda nos últimos anos chegou à presidência da República e o Boulos fortaleceu o Lula ao passar para o segundo turno em São Paulo. Enquanto, por exemplo, o PSDB praticamente sumiu do cenário político, o PT disputa só a maior cidade da América Latina com chance real de vencer. Por quê? Porque essas contas, minha amiga, meu amigo, de que o bolsonarismo vai fazer barba, cabelo e bigode, de que aqui em São Paulo o Nunes está eleito para governar São Paulo nos próximos anos, porque vai herdar os votos do Marçal, não são verdadeiras. Porque como você vê aí, aqui, muito claro, você pode ter sim bolsonarista votando contra Nunes, porque queria Marçal. A possibilidade é concreta. E, na verdade, o Marçal, ao mesmo tempo,
ele se ferra, porque ele esperava alçar voos maiores em 2026, mas esbarrou na justiça e na dupla Bolsonaro-Tarcísio, que se ele barrou o bolsonarismo por um lado, do outro lado o bolsonarismo o barrou. Você veja que o Malafaia entrou em campo e de fato conseguiu abalar, dividir o meio evangélico. Então a extrema-direita está se autodestruindo, está se canibalizando, um está comendo o outro. E mesmo com a derrota em São Paulo, o Marçal vira uma sombra para o bolsonarismo em 2026. Então você vê que aqui é um jogo de perde-ganha, perde-ganha, perde-ganha. Um ganha do outro, mas depois perde em seguida. E, na verdade, com mais de 1,7 milhão de votos, o Marçal se tornou mais conhecido durante a campanha e rivalizou com o Bolsonaro. Ou seja, se eles tivessem se unido, teria sido um desastre para o Brasil, mas a ganância de ambos, porque essa gente, o problema dessa gente é que eles são muito ambiciosos, muito gananciosos, e eles acabaram destruindo a si mesmos, e o Brasil agradece, não é? Você veja também que a derrota de Marçal esfriou essas negociações de filiação com a União Brasil, né? Vários partidos já estavam chamando Marçal para ser candidato em 2026 à presidência, a governo do estado, pelo Brasil inteiro. Agora ninguém quer mais saber. E o Ricardo Nunes, inclusive, não quer o apoio do Marçal, porque o Marçal o atacou de todas as formas. E, na verdade, o Ricardo Nunes, muito provavelmente, ao fazer isso, ele vai dificultar ainda mais que os eleitores do Marçal votem nele, porque o eleitor do Marçal é muito fiel. Então, quer dizer, tudo conspira, parece que vai conspirando a favor do Guilherme Boulos. E o Bolsonaro, ao saber da derrota do Marçal, comemorou, né? O Bolsonaro evitou confronto com o Marçal, mas não escondeu o alívio que sentiu ao saber que ele não foi para o segundo turno. Ou seja, é um destruindo o outro o tempo inteiro. No meu palanque não, diz Nunes sobre apoio de Marçal ao segundo turno. Ótimo, é a melhor coisa que podia acontecer para São Paulo, porque ao afastar Marçal, ele está xingando o eleitor do Marçal. E isso vai ter consequências e pode até acontecer, sim, de o Boulos herdar os votos do Marçal, ou pelo menos uma boa parte deles. O Nunes diz que os eleitores do Marçal são bem-vindos, mas rejeita a presença do ex-coxa em seu palanque. O eleitor do Marçal já mostrou que é muito fiel. Esse é um erro, mas ainda bem que eles estão cometendo esses erros. O Marçal, enquanto isso, é alvo de ao menos 9 ações eleitorais que podem torná-lo inelegível. Os processos tramitam na primeira instância e o influenciador também é investigado por crimes eleitorais que podem enquadrá-lo na lei da ficha limpa. Derrotado na disputa pela Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal ainda vai enfrentar uma série de ações na Justiça Eleitoral. Até o momento existem 9 ações de investigação judicial eleitoral, AIGs, em tramitação contra ele na primeira instância. Quer dizer, eu poderia citar todas essas ações, são muitas, e fora as ações civis, tem ação criminal. Então, veja, alguém que estava em posição de vencer a eleição, de crescer na política, pela ambição, pela arrogância, pela virulência, matou a si mesmo. E o Nunes descarta Marçal, dobra as fichas em Tarcísio e vê tamanho da presença de Bolsonaro ainda indefinido, porque o Bolsonaro, com tudo isso, ele perdeu também, porque esse Nunes, ele cresceu na campanha sem o Bolsonaro sumiu. Não é? Você vê que é o Nunes mata o Bolsonaro, Bolsonaro mata o Nunes, o Tarcísio ataca o Marçal, Marçal ataca o Tarcísio, e eles vão se canibalizando.
As redes de Bolsonaro acumulam críticas após o apoio a Nunes. Voo de bolo só de raiva. Tá aqui, gente, não é invenção minha. Tanto o Metrópolis quanto a Folha estão mostrando aí que aqui em São Paulo, essa conta de que o Nunes está eleito, a campanha do Nunes quer entrar no já ganhou porque vai herdar os votos do Marçal, não é bem assim, a política não é tão simples. Minha amiga, meu amigo, eu lhe conto, meu nome é Eduardo Guimarães, eu tenho 65 anos. Eu comecei a acompanhar a política brasileira em 1973, eu tinha 14 anos. E desde então nunca parei. Eu digo para você, eu estudei, eu li todos os tratados possíveis e imagináveis sobre política, estudei sociologia, estudei tudo que eu pude. E eu digo para você, a política é muito mais complicada do que se pensa, porque o que nunca é exatamente o que se pensa. Você olha, você pensa que viu alguma coisa, mas você não viu aquilo que você pensa que viu. Marçal, na mira da justiça, o que pode acontecer com o ex-coach após a derrota, quais punições ele pode receber, ações prevêem pagamento de multa, pode dar... Cadeia é mais difícil, eu vou dizer para você uma coisa. O Marçal, por enquanto, não há nada que o mantenha em regime fechado. O que ele deve é perder a primariedade. Os processos lá de trás, por dar golpes na internet, por participar de uma quadrilha que assaltava bancos, tudo isso, o Marçal conseguiu fazer prescrever. Mas ele era um desconhecido, não tinha olhar da mídia sobre ele. Agora ele vai perder a primariedade, ou seja, ele vai deixar de ser réu primário. Se ele for condenado por mais alguma coisa, na primeira ação penal que ele perder a primariedade, na segunda ele vai em cana. Mas, por enquanto, o que ele vai se tornar é um zumbi político como o Bolsonaro. Os dois não podem se eleger. O Marçal não vai poder, isso ninguém duvida que ele vai ficar inelegível, como eu disse para você já há vários dias atrás e agora se confirmou. E eu digo para você agora, o Marçal e o Bolsonaro mataram um ao outro. Marçal matou o Bolsonaro e depois se matou. Aliados veem o laudo falso como o erro capital do Marçal, que quer disputar 2026 se não ficar inelegível. E aqui tem uma colunista que eu não gosto dela, mas ela escreveu, ela é muito de direita, essa mulher, mas ela escreveu uma coisa que eu achei muito interessante. Se o embate de 2022 entre Lula e Bolsonaro não se repetiu no primeiro turno da eleição paulistana, ao menos uma simetria ocorreu, a ínfima quantidade de votos que impediram a reeleição de Bolsonaro e o triz de pouco menos de 1% que colocou Guilherme Boulos e não Marçal no segundo turno. Há 2 anos, os tiros de Roberto Jefferson em policiais e a corrida de Carla Zambelli armada atrás de um desafeto ferraram Bolsonaro. Agora, o falso atestado da alegada internação de Boulos por consumo de cocaína ferrou o Marçal. Então aí, minha amiga, meu amigo, quando a gente pensa que esse tipo de gente vai vencer, eles mostram que a ganância, a maldade, a desonestidade e até uma boa dose de estupidez acaba derrotando, fazendo com que eles derrotem a si mesmos. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.